seguro em suas mãos. Aleluia, você pode ser nessa noite. Você pode pedir a Ele nessa noite. E Ele Quando te encontro no lugar secreto, aos seus pés me rendo, a tua glória Pai, eu amo a sua presença. fala pra Ele nessa noite que você ama a presença dEle. Teu sorriso é vida em mim. Aleluia. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Aleluia, Ele está aqui nessa noite, igreja. Mas tu Aleluia, e Ele pode te levar aonde você quer chegar. É tempo de adentrar o lugar secreto e buscar a Ele. Aleluia. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Me deu a tua glória e poder, Tua majestade é minha. tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me deu a tua glória e poder, tua majestade é minha. Mas Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Bons irmãos, então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Beceba. E Abraão habitou em Beceba. Igreja, capítulo 22, capítulo onde fala sobre Abraão e o grande pedido de Deus para Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, e a promessa foi esta: queria fazer dele um pai de uma grande nação, e que ele seria lembrado no meio dos povos. E então, passa os dias, Abraão ele se apressa, toma uma decisão errada, tem um filho com Agar, mas Deus, que é um Deus misericordioso, é um Deus que cumpre o que ele fala, ele chega para Abraão um certo dia e diz: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. E diz ainda mais: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou cumprir com o que eu te falei. Deus então cumpre a promessa. Nasce Isaque. E então um certo dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, meu filho, eu quero que você me dá o seu filho, o seu único filho. Eu quero que você leve ele para o lugar que eu vou te mostrar. E ali você vai sacrificá-lo. E o interessante, obrigado, que Abraão, ele não hesitou, ele não reclamou, ele tomou a decisão e foi. Foi fazer o que Deus pediu para ele fazer. Vamos ler. Capítulo 22, o versículo 1. Capítulo 22, versículo 1 e o versículo 2. Hoje nós vamos ouvir aí o evangelista Orex, vai estar nos acompanhando com a leitura. Os irmãos puderem arrumar o microfone do evangelista Orex, é bom que todo mundo aí acompanha.
capítulo 22, o versículo 1, o versículo 2 de Gênesis. Tem um telão aqui atrás, irmãos, podem acompanhar. A mensagem que eu vou pregar aqui hoje é uma introdução do que nós vamos pregar domingo que vem no culto de Santa Ceia, tá? Então nós vamos introduzir a mensagem do culto de Santa Ceia. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha só. Aí o versículo de número 3. Pode ler o versículo 3 também. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha só. Abraão recebe uma orientação de Deus. E o interessante, a forma que Deus fala com Abraão. Deus diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e vem, sacrifica ele no holocausto para mim. Aí é o interessante, que Ismael já tinha nascido. Mas Deus falou o seu único filho. Abraão tinha mais de um filho, ele tinha 2 filhos. Por que Deus fala com Abraão, o teu único filho, e não 2 filhos, um dos teus filhos? Deus vai dizer para Abraão, o teu único filho, porque o único que era o filho da promessa era Isaque, não era Ismael. Embora Deus prometera no futuro de guardar ele, de fazer dele grande, mas Deus tinha deixado bem claro para Abraão: eu vou fazer de ti o pai de uma grande nação, eu vou te dar uma nação, eu vou te dar um filho. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão aqui? Isaque foi o menino que eu te dei. Agora Ismael, embora ele não tenha nada a ver, ele é fruto de uma desobediência sua. Irmãos, Deus nunca vai apontar algo seu quando você consegue de forma diferente do que ele falou. Se aquilo que você está adquirindo é de uma forma que não agrada a Deus, Deus vai dizer: não vou apontar como seu. Mas aquilo que você adquire dentro da orientação de Deus, Deus vai dizer: é seu, porque eu entreguei nas tuas mãos. E deixa eu te falar algo: Deus nunca vai pedir algo para você que ele não faz parte. Deus nunca vai pedir algo para nós, algo do qual ele não faz parte. Eu tenho o meu salário, eu tenho o meu dinheiro, então eu não contribuo na obra de Deus. Irmão, se você consegue tudo isso aí sem a orientação de Deus, realmente você não precisa. Mas se você entende que Deus te dá saúde, Deus abre a porta, Deus encaminha as coisas, você entende que Deus está provendo. Deus vai falar com Abraão: Abraão, pega o teu único filho. O texto diz: pela manhã seguinte, Abraão ele se apressou na manhã cedo, antes de tomar o leite de cabra, antes de comer o cuscuz, que eu acho que ele era nordestino, antes de comer o queijo, que eu acho que eu também tinha um lado mineiro, né? Para não ficar desigual. Ele come o queijo, come ali o cuscuz, e diz: vamos ali, meu filho, porque Deus pediu para fazer um negócio. O que é, pai? Não, vamos lá. Aonde que é, pai? É bem ali, é do outro lado, que nem diz os mineiros. 3 dias caminhando. Vamos lá. Ele obedeceu a voz de Deus. Abraão nos ensina aqui, irmãos, obedecer a voz de comando. Quantos de nós tem dificuldade de obedecer voz de comando? Abraão, ele ouve a orientação de Deus, e Deus se apressa Abraão se apressa para cumprir o que Deus pediu para ele fazer. Abraão foi para o local que Deus tinha mandado. Abraão foi para o local que Deus tinha mostrado.
Deus falou com ele, olha, é neste local. Ele seguiu a voz de comando. Quando Deus te pede para fazer algo, qual é a sua reação? Nós temos nos apressado em obedecer à voz de Deus. Nós temos nos apressado em obedecer à voz de comando de Deus. Nós temos nos apressado em obedecer à voz de comando do nosso pastor. Nós temos nos apressado para obedecer à voz de comando dos nossos pais. Nós temos nos apressado para obedecer à voz de comando do nosso patrão. Como que está a nossa obediência em relação à orientação que nós temos recebido? Deixa eu te falar algo. Para você, irmão, é obreiro, nós estamos no culto da palavra. Você, irmão, que não é obreiro, mas é crente em Cristo Jesus. Todo obreiro é uma extensão do seu pastor. No culto que eu não estou aqui, a liturgia do culto tem que caminhar da forma que aconteceria se eu estivesse. Porque você é uma extensão do seu pastor. Se você tem dificuldade de obedecer a orientação do seu pastor, você vai ter dificuldade de obedecer a orientação de Deus. Filho, se você tem dificuldade de obedecer a orientação do seu pai, você vai ter dificuldade de obedecer a orientação do seu Deus. Os filhos são extensão dos pais, os obreiros extensão do pastor. Ele está ali para cumprir aquilo que foi orientado. Não, mas eu acho que deve ser assim, eu acho que tem que ser. Não, que negócio de acho não. Foi passada a orientação, Abraão, ele não falou nada. Ok, senhor, é comigo. Mas tem uns irmãos que são desobedientes. Aí o pastor pega, muda as cadeiras, coloca num lugar. Aí vem um abençoado e coloca do outro lado. Se colocou ali é para ficar ali, deixa quietinho, no lugar que está. Não precisa mudar nada. Não precisa ir para lá e para cá. Não, colocou ali, deixa quietinho. Vamos cultuar. É desse jeito. Pronto. Nós precisamos seguir a orientação. Lá na sua empresa onde você trabalha, você segue a orientação do seu patrão? Você segue a orientação daqueles que têm autoridade sobre a sua vida? Na sua escola, jovem, na faculdade, lá no cursinho que você está fazendo, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que eu acho que alguns vai até no meio da mensagem vai sair da live. Espero que não, fica com nós aí até o final, vai ser bênção. Nós temos seguido a voz de comando de Deus. Sabe aquela madrugada que você acorda, ouvindo uma voz te chamando para orar, você ter levantado para ir orar? Deus está querendo falar contigo. Sabe aquele momento que Deus faz arder no teu coração aquele versículo da palavra? E você acha que não, mas é Deus te chamando para ir ler a Bíblia. Você para ir ler a Bíblia? Sabe quando você está lá no seu trabalho, trabalhando, aí você lembra do texto bíblico, lembra daquele momento com Deus, aí você fala, não, chegar em casa eu vou orar e ler a Bíblia. Aí você chega em casa, tem os afazeres, mas quando termina tudo, você está quietinho, você vai fazer aquilo que você falou que ia fazer? Porque Deus te deu uma voz de comando. E quando Deus nos dá a voz de comando, nós temos que obedecer. Abraão obedeceu a voz de comando de Deus. E olha que voz foi essa. Sacrifica o teu único filho. Abraão olhou. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. Tem momento na vida, irmãos, que Deus, Ele vai realmente querer que você põe para fora o seu grau de lealdade que está aqui dentro. Deus sabia o grau de lealdade de Abraão, mas Deus queria que Abraão colocasse para fora. Deus sabe o teu grau de lealdade, mas Deus quer que você veja o teu grau de lealdade. Sabe quando parece que nada faz sentido, que está tudo, parece que tem uma nuvem, nada faz sentido. Aí mesmo sem sentido, mesmo sem entender, você diz, eu vou continuar servindo. Tem vezes que você chega no culto, não sente Deus, não sente a presença, aquela vontade de nem ir na igreja, mas você olha e diz, eu não estou sentindo, mas vou continuar adorando. Eu não estou entendendo, mas eu vou continuar adorando. E deixa eu te falar um negócio, você pode não sentir Deus, mas continue adorando a Ele. Você pode não entender nada, continue adorando a Ele. Pode estar tudo sem direção, continue adorando a Ele, porque no momento certo, Ele vai te explicar o porquê de tudo.
Abraão não questionou, ele seguiu a orientação de Deus. Interessante o texto que nós lemos. Depois que Abraão leva o menino para o altar, ele está ali em cima do altar, o anjo do Senhor apresenta para ele, diz: olha, Abraão, não precisa sacrificar o menino não. Por quê? Deus já providenciou um cordeiro. E ele então sacrifica o cordeiro. O versículo que nós lemos, de número 19, o texto diz que Abraão desce. E então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Beceba. Então Abraão tornou aos seus moços. Interessante que o texto não fala que Isaac desceu. O texto diz que Abraão desceu, mas não diz que Isaac desceu. Pelo contexto nós sabemos que Isaac desceu. Nós sabemos que Isaac não ficou lá em cima. Pelo contexto nós sabemos que Isaac também foi. Mas por que o texto não diz que ele desceu? Quem escreveu este livro? A maioria dos pesquisadores afirma que foi Moisés. Imagina o Espírito Santo falando com Moisés: Moisés, escreve aí o sacrifício, escreve tudo direitinho. Na hora que de descer do monte, então está lá Moisés escrevendo: e Abraão desceu com o menino. Aí o Espírito Santo diz: não, tira a parte do menino aí. E Abraão desceu e foi aos seus moços e seguiram. Espírito Santo, por que o Senhor quer que eu tire o menino da história nesse versículo? Ele desceu. Sabe por que, Moisés, que eu quero que você tire o menino da história aqui? Porque tudo aquilo que meus servos fala que é para Deus, Deus recebe. Mas ele não sacrificou. Não, ele não sacrificou. Mas quando Deus pediu e ele falou: é teu, acabou. Deus pegou em seus braços e diz: é meu. Então esse versículo aqui é simbólico. Deus estava dizendo: olha, a partir de hoje Isaac é meu. O que eu queria era só que você me entregasse ele. Eu não queria que você sacrificasse. Era só entregar para mim. É meu. Ele desceu, mas no mundo espiritual Isaac não desceu. A partir desse momento, Isaac é do altar, Isaac é do monte, Isaac é de Deus. Cuidado, viu? Sabe aquele carro que você orou e disse: é para o Senhor? Aí você vendeu, nunca deu uma carona para o irmão. Deus vai tomar. Tu não disse que é de Deus? Sabe aquele propósito que tu falou com Deus e não cumpriu? A partir do momento que você falou que é de Deus, acabou. Não é seu mais, não, é de Deus. Olha só, eu estou falando, nós temos aqui as caixas de som, e a nossa voz, ela vai de uma forma, como é que fala, Cristian? Isso, frequência sonora. Frequência sonora. Quando à medida que nós falamos, sai uma frequência sonora. Quem passa ali na frente ouve o eco do som. O interessante que quando você fala aqui na terra, é reproduzido no mundo espiritual. Você fala aqui, mas é ouvido lá. Quando você fala aqui, o meu filho é do altar, no mundo espiritual Deus recebe e diz: ok, então é meu. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque o mundo espiritual leva muito a sério a nossa fala aqui. Muitas pessoas brincam com isso. Eu acho interessante que alguns pais xingam os seus filhos: filho do... não vai dar. Toma cuidado, porque o mundo espiritual leva a sério. Quando Deus chega para Abraão e diz: me dá o menino, ele subiu para o monte, levantou o cutelo. Deus falou: não vai matar. Tu não me deu? Sim, Senhor, eu te dei. Pois é, então é meu, faz o que eu quero. A partir de hoje o menino não é teu mais, é meu. Desce sozinho, porque agora eu vou ser pai de Isaac. Agora eu vou cuidar de Isaac. Deus adotou Isaac, aleluia. E a melhor coisa que tem é você ser adotado por Deus. É Deus olhar para você e dizer o seguinte: és meu filho. A Bíblia diz que nós recebemos um espírito de adoção. Abraão desce, segue viagem. Isaac
foi entregue para Deus no monte. Isaac aprendeu isso. Isaac era do monte, irmãos. Isaac era do altar. Vamos ler Gênesis 24, versículo 63. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Isaac subiu ao monte e viu que se aproximava os camelos. Quem que vinha nos camelos? Os irmãos lembram? Rebeca. Abraão chegou para o seu servo e disse: vai atrás de uma esposa para o meu filho? Tá bom, Senhor, eu vou. E nós sabemos que Isaac é um tipo de Cristo. Sabemos que Rebeca é um tipo. Olha só, Rebeca está vindo. Abraão tinha falado: vai atrás da moça. Isaac, sabe para onde que Isaac vai? Ele vai para o monte. Por que Isaac vai para o monte? Porque o pai tinha dado ele para Deus no monte. Ele entende: eu sou do altar. Meu irmão, quem entende que é do altar, ele não consegue estar em outro lugar, ele tem que estar no altar. E quando eu falo do altar, eu não falo desse local aqui, eu falo da presença de Deus. Eu falo de vida com Deus, eu falo de oração, eu falo de devocional, eu falo de um momento de meditação com Deus. Isaac, ele era do altar, porque o pai tinha dado ele para o Senhor. Ele entendeu isso, jovem ainda. Ele entendeu que o Senhor tinha dado ele. O seu pai tinha dado ele para o Senhor, tinha dedicado ele para o Senhor. E deixa eu te falar, os pais são verdadeiros professores dos seus filhos. Você pai, você mãe, você não é só um pai, só uma mãe, você é um tutor, você é um ensinador, você é um instrutor dos seus filhos. Vamos ler Gênesis 26, o versículo 1 até o versículo de número 2. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olha só o que o texto diz. Abraão, ele, nos seus dias, passou pelo momento de crise, de seca. E a Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito. Agora Isaac, ele também está passando por um período de seca, de crise. E a Bíblia diz que Deus se apresenta para Isaac e diz: Isaac, não desça para o Egito. Por que Deus fala com Isaac para não descer para o Egito? Porque Deus sabia que Isaac ia para o Egito. E Deus não queria que ele fosse no Egito. E por que Isaac queria ir para o Egito? Porque no tempo da crise, na vida do seu pai, o seu pai desceu para o Egito. Os passos de Abraão, lá atrás, estava ensinando o seu filho no futuro. E Abraão não sabia. Deixa eu te falar, a tua vida de oração hoje ensinará o teu filho amanhã a ter uma vida com Deus. Eu me lembro de uma vez de uma palavra de um rapaz, e ele falando que fazia parte de uma facção criminosa. E ele disse que a mãe dele já com 84 anos de idade. E então ele disse que aprofundou tanto naquela vida, hein? Foi preso, passou muito tempo preso. E um certo dia, no presídio, alguém foi lá, fez um culto, pregou. Quando ele ouviu a ministração, ele ouviu a palavra, ele levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. E ele falando: eu lembrei da minha mãe. Depois de um tempo que ele foi solto e voltou para casa, chegou na casa da mãe dele e falou para a mãe que estava retornando. E quando ele foi cumprimentar a mãe dele, ele falou: mãe, a bênção e a paz do Senhor. Ele disse que ela começou a chorar, e chorou muito.
E então ele perguntou: por que, mãe, que a senhora está chorando tanto? Meu filho, já tem muitos anos que todo dia eu tiro 4 horas de oração por você. Aí ele foi entender. Carro capotou com ele e não aconteceu nada. A oração da mãe dele estava protegendo ele. Você pai, você mãe, você é professor dos teus filhos. Isaac, no tempo da crise, caçou na sua mente como fazer, porque nós repetimos aquilo que nós aprendemos. O que fazer? Você que é motorista sabe muito bem que quando você precisa fazer um controle de embreagem, você vai repetir aquilo que você aprendeu. Então Isaac olha para trás e lembra do pai. No tempo da crise, meu pai desceu para o Egito. Ele pôs no seu coração: vou para o Egito. Deus parou ele e disse: não vá. Ok? Vá para o lugar que eu vou te mostrar. Vá para outro lugar, meu filho. Ele então procura outro lugar para ir. Ele vai caçar outra região. Mas quando ele chega nesta região, ele vai cometer uma falha que o seu pai cometeu lá atrás. Ele, vendo que a sua esposa era formosa, ele ficou com medo dos homens daquela cidade matá-lo para ficar com a esposa. E ele disse então, quando alguém perguntou: quem é essa mulher? É minha irmã. As mesmas palavras do seu pai. Com quem que ele aprendeu a fazer aquilo? Com o seu pai. Você sabia, irmão, que você que vem se esforça para estar na igreja, se esforça para cultuar, se esforça para chegar cedo para orar, você que ora em casa, lê a Bíblia em casa, você está ensinando os teus filhos. Porque no tempo da crise eles vão procurar como que eu vou fazer para resolver isso. Então eles vão lembrar: eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe. Quando as coisas apertavam, eles oravam, eles clamavam a Deus, aleluia. Então eu vou repetir os passos dos meus pais. Só que também os filhos aprendem com os pais que faz diferente. Eu acho interessante que eu vejo alguns jovens rebeldes, desobedientes, casam, dão trabalho, a esposa entra pelo mesmo caminho. Aí a gente vai olhar os pais. Você lembra do rei de Judá? A sua rainha Jezabel, rebelde. O esposo entra pelo mesmo caminho. E aí passam os anos, vêm os filhos do mesmo jeito. Eles apenas estavam repetindo os passos dos seus pais. Nós temos que tomar cuidado sobre o que nós estamos ensinando para os nossos filhos hoje, pois um dia eles vão reproduzir isso. Um dia eles vão repetir os mesmos passos. Os pais são professores dos seus filhos. A Bíblia diz que quando Isaac chega nessa região, Deus começa a prosperar ele. Ele encontra alguns poços do seu pai. E ele começa então a cavar aqueles poços novamente. Ele começa a desentulhar aqueles poços novamente. E o interessante aqui, como eu falei, Isaac é um tipo de Cristo. Os poços é um tipo do pecador. Os servos é um tipo da igreja. Jesus te encontrou. Jesus me encontrou lá no mundo, entulhado de pecado. Quem que cavou esses poços? O pai Abraão. Quem que te criou? O Pai eterno, Deus. Mas o Senhor enviou o seu Filho Jesus. E Jesus enviou a igreja para ir lá no mundo nos resgatar, para desentulhar os poços, para ir lá e tirar aquela imundície dos poços do pecado. E o interessante é que quando os poços começaram a minar, sair água viva, aí de repente começou a aparecer dono. Começou a aparecer pessoas dizendo: não, agora essa aqui é nosso. Isso aqui vocês não tocam. Quando muitos de nós estávamos lá fora, parece que vivíamos uma vida tranquila, não tínhamos
É só aceitar Jesus, a confusão vem. Só aceitar Jesus que a luta vem. Por quê? Quando você estava no pecado, parece que não tinha tanta importância. Mas é só você vir para a igreja, que a água da vida, que é Cristo, começa a fluir no teu interior. Aleluia! Aí alguém começa agora a ter interesse, o inimigo quer te levar de volta. Mas Isaac, ele entendia, alguém olhava e dizia, não tem valor. Isaac é um tipo de Cristo, olhava e dizia, tem valor. Você estava lá no mundo entulhado nas drogas, entulhado no pecado, entulhado na bebida, mas alguém olhava e dizia, não tem valor não. Jesus olhava e dizia, tem valor sim. Jesus consegue ver o teu valor, aleluia. E então ele viu alguém lá e disse o seguinte, prega a minha palavra. E alguém olhava e dizia, não, vamos desistir, vamos parar. E Jesus falou, não, continua pregando, continua orando, continua falando, porque na hora certa vai fluir, na hora certa vai sair água viva para a glória de Deus. Aleluia. Eu me lembro quando eu estava lá no mundo, meu irmão, não tinha água boa, era só água amarga, só produzia água amarga, só palavras amargas, aleluia. Mas agora nós estamos na presença do Senhor. Somente aqueles que estão produzindo água doce, meu irmão, dá um glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia! O Senhor tirou os entulhos, o Senhor te limpou. Aí de repente vem agora alguém dizendo, não, isso aqui é nós. Duas coisas que eu aprendo. Primeiro, Cristo nos tirou do mundo. Segundo, Isaac saiu e disse, vou continuar cavando. Cava em outro lugar. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo com Isaac. Tem guerras que são guerras tolas, não precisa você enfrentar elas. Tem guerras que não precisa. O que eu tenho que fazer, pastor? Continua trabalhando, continua cavando poços. Se alguém quiser te parar, não, está incomodado, continua cavando poços, continua pregando, continua orando, continua fazendo. Deixa eu ver os cavadores de poços dessa noite, aleluia. Deixa eu ver aqueles que foram chamados para cavar poços, para produzir frutos, para a glória de Deus. Ei, não deixa o mundo te parar. Não deixa as injúrias da vida te parar. Não deixa as palavras negativas te parar. Continua cavando poços, continua salvando almas, continua pregando, continua orando para a glória de Deus. Quando eu estava lá cheio de entulho, ninguém queria passar, eu dizia, isso vai dar nada. Alguém passava e dizia, não. Foi só Isaac mandar os servos que olharam, viram os poços em redor capinadinho. Os servos de Isaac, detalhista, já pegaram lá uma muda de coqueiro, plantaram em redor, já arrumaram ali uma gangorra para puxar água. Aí sai água fresquinha, tá lá os servos bebendo água, dando água para as suas ovelhas. Já de repente passa alguém, rapaz, não é aquele poço entulhado, eu achei que não ia dar nada, vou já falar para o meu Senhor, nós vai pegar de volta. Você estava lá no mundo, alguém olhava para você e dizia, não vai dar nada. Uma depressão que só você e Deus, uma drogaiada que só você e Deus. Você não conseguia passar um dia sem um litro de cachaça. O diabo olhava e dizia, vai morrer desse jeito. Aí Jesus foi lá, inflamou um dos seus servos, das suas servas. Jesus colocou um amor tão grande no coração daquele irmão, daquela irmã, para falar de Jesus para você. Você não sabe, mas ele levantava de madrugada e orava por você, e citava o teu nome, lá no céu Deus ouvia, e ele orava e dizia, Senhor, eu quero a alma dele para o Senhor, é do Senhor. Aí Deus olhava lá de cima e dizia, então tá bom, te resgatou. Aí você chegou na igreja todo bonitinho, começou a falar bonito, começou a pregar, as coisas começaram a dar certo na tua vida. Aí passou um servo do diabo e disse, não é você que estava entulhado na cachaça? Sim. Não é você que vivia? Sim, eu mesmo, eu vivia, mas agora não. Aí o diabo olhou e disse, não, tem valor, vou trazer de volta. Aí as lutas começaram. Aí a luta começou, meu irmão. Aí tem dia que só você e Deus. Tem dia que tu chora sozinho no teu quarto.
Tem dia que as lágrimas vêm e as palavras fogem. Tem dia que o trem parece que não vai dar certo. Aleluia! Mas deixa eu te falar, tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está clamando por você. Aleluia! Deus não desiste de você. Ele investiu muito caro. Deus não te chamou para ter um momento. Eu vou repetir isso aqui. Deus não te chamou para um momento. Deus te chamou para uma história. Lá na empresa você estava trabalhando, te trocaram de setor, naquele setor que não dava certo. Foi só você chegar lá, o trem começou a dar certo. Tudo que você põe a mão dá certo. Te colocaram para gerenciar, o trem começou a dar certo. Aí agora alguém olha, tá dando lucro, né? Vou tirar ele de lá, vou tirar ela de lá. Tira que eu quero ver. Quando Deus coloca, ninguém tira. Ninguém tira, meu irmão. Deixa o servo, meu irmão. Isso é profético. Eu estou sentindo arrepio aqui, meu irmão. Deus está falando com alguém. Ei, falaram que vai tirar você, mas diz o Senhor, não tira. A porta que eu abro ninguém fecha. Só fecha quando eu quiser. Alguém recebe essa palavra? Alguém recebe essa palavra? Sabe por que está dando certo? Porque foi Deus que te colocou. Sabe por que está dando certo? Porque Deus decidiu te honrar. Não dava certo porque Deus não estava. Agora Deus chegou, está dando certo. E não empina o nariz achando que é você não. É a presença que te acompanha. Oh, aleluia. Isaac foi cavar poços. De quem eram os poços? Do seu pai. Alguém olhava e dizia, não tem valor. Isaac olha e diz o seguinte: vou cavar estes poços novamente, porque é do meu pai. Sabe o que Isaac estava dizendo? Quero voltar às minhas origens. Quando Isaac lembrava de Abraão, ele lembrava do monte. Quando Isaac lembrava de Abraão, ele lembrava do seu pai que tinha ido mandar buscar uma donzela. Quando ele lembrava de Abraão, ele lembrava de alguém que tinha dado ele para o seu Deus. Ele estava dizendo, eu quero voltar às origens. Eu não quero perder a minha identidade, eu não quero perder quem eu era. O pastor Gesiel falou uma palavra aqui domingo que ardeu no meu coração. Ele diz, começar todo mundo começa. Agora terminar nem todos conseguem terminar. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que nós possamos terminar a nossa caminhada. Irmãos, Billy Graham, ele falou uma frase que ele disse o seguinte: cuidado para não acordar perante o juízo final e apenas para ouvir uma palavra de Deus dizendo o seguinte: eu não te conheço. Mas que possamos nos acordar no mundo espiritual, dormir aqui, acordar no mundo espiritual, ouvindo a palavra do Senhor dizendo: servo bom e fiel, você chegou até o fim. Entrai no meu reino. Isaac estava dizendo, eu preciso cavar esses poços. Pode não ter valor para você, mas tem valor para mim. Eu quero voltar às minhas origens. Eu quero voltar a beber a água daqui, porque quando eu bebo a água daqui eu lembro do meu tempo de infância. Eu lembro quando eu estava subindo para o monte com meu pai, e nós subíamos com um cântaro, com água, e eu pedi ao pai, pai me dê um copo de água, eu bebia água. Eu quero lembrar quando eu subi naquele monte que o meu pai me ofereceu para o meu Senhor. Você lembra? Você jovem, você lembra daquele dia na sua casa, o seu pai lendo a Bíblia para você? Você lembra, meu irmão, naquele dia que o seu pai orou por você, colocou a mão, sabe? Você lembra aquele culto de família, que a família se reuniu e oraram junto? Você lembra das suas origens? Você lembra daquele tempo que você trancava no quarto e orava, falava com Deus? Você lembra que você chegava na igreja e as lágrimas caíam nos hinos da harpa? Está na hora de nós voltarmos. E essa palavra para quem está distante, voltar para o que era. O capítulo de número 26, o versículo 24, vamos ler. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você.
Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Olha só. Deus se apresenta para Isaac e diz: Isaac, por amor ao servo Abraão, eu vou cuidar de você, porque eu prometi para o teu pai. O comportamento de Abraão com Deus foi a garantia do filho dele no futuro. O melhor investimento que você pode fazer no seu filho não é você ter um seguro de vida, embora seja necessário, a gente precisa. O maior investimento que você pode fazer para segurar o teu filho é você entregar ele na mão de Deus. É você orar e dizer: Senhor, é teu, cuida, Senhor. Interessante que um dos servos de Abimeleque fala para Isaac, conversa com Isaac e diz, e chama ele de servo de Deus. Tu és de Deus. Alguém que estava lá fora no mundo estava dizendo: tu é de Deus, Deus é contigo e você está prosperando aqui, nós estamos com medo de você. Tu é de Deus, irmão. Você entregou o seu filho na mão de Deus. Ele é de Deus. Ele pode até estar afastado hoje, mas é de Deus. Onde ele estiver, Deus está cuidando dele. Deus vai trazer ele na hora certa. Ele é de Deus. Entregou no altar do Senhor. Isaac, ele entendia isso. Ele entendia que Deus era com ele. Ele entendia que Deus estava com ele. Ele entendia que o Senhor estava cuidando dele. Ele entendia que havia uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele entendia que havia um pai, Abraão, que tinha entregado ele no altar do Senhor. Ele entendia isso. E quando ele ouve essas palavras do Senhor, quando ele ouve as palavras de Deus dizendo: olha, anda na minha presença, faça como seu pai fez, obedece a minha palavra. A Bíblia diz que agora Isaac levanta um altar para o Senhor. Por que ele levanta um altar? Porque ele aprendeu com seu pai. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Qual o tipo de altar que nós estamos ensinando nossos filhos a levantar? Qual o tipo de vida que estamos ensinando para os nossos filhos viverem no futuro? Escute, não existe Isaac sem um Abraão. Não existe um Jacó sem um Isaac. Não existe um José sem um Jacó. E deixa eu te falar mais: não existe Moisés sem Abraão, sem Isaac, sem Jacó e sem José. Nunca vai existir na vida alguém grande sem ter alguém por trás para ensiná-lo. Você é o reflexo de alguém. Alguém te ensinou a fazer o que você está fazendo hoje, mas o que você está ensinando para a próxima geração? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos hoje, eles precisam aprender, e eles têm que aprender conosco. Somos nós os responsáveis de ensinar a eles. Interessante que no final da vida de Isaac, ele chega para Jacó, ministra a bênção sobre Jacó. E Jacó, ele é abençoado pelo pai. Há uma prosperidade muito grande sobre a vida dele. Muitos de nós ignoramos a bênção do nosso pai. Muitos filhos já acordam pela manhã e não pedem a bênção do pai e da mãe. E muitos pais já nem ensinam mais. Porque ensinar não é fácil. Você ensina, mas você tem que ir atrás e procurar saber se está aprendendo. Nós temos que aprender a receber a bênção dos nossos pais. Acordou pela manhã, você tem o seu pai, você tem contato com ele, ele mora próximo de você, mora na mesma casa. Acorda pela manhã, chega: pai, a bênção. Mãe, a bênção. O meu pai me ensinou a receber a bênção, ou melhor, aliás, receber a bênção até dos mais velhos. E muitos de nós como cristãos, já não quer receber nem a bênção dos seus pais e nem do seu pastor. O pastor, ele é um pai espiritual da igreja. A melhor coisa que tem é você receber a bênção dos seus pais. E deixa eu te falar, a bênção do teu pai, a autoridade do teu pai sobre a sua vida é algo sobrenatural.
Quem que era para receber a benção? Esaú. Mas Isaac colocou a mão enganado, embora enganado, sobre Jacó. E Jacó foi abençoado. Imagina se não fosse enganado. E ele disse ainda mais: olha, meu filho, já passei todas as bênçãos para o teu filho, teu irmão. Paz. Continue abençoando teus filhos. Continue profetizando sobre a vida deles. Continue orando pelos seus netos. Continue orando pela faculdade dos teus filhos. Continue sonhando as bênçãos de Deus sobre a vida deles. Irmão, continue abençoando a sua esposa. Quando ela estiver dormindo, que não estiver te vendo dormindo lá, coloca a mão sobre a cabeça dela e ministra a bênção. Ministra a bênção sobre a vida dela. Quando estiver orando, ministra a bênção sobre a vida dela. Aleluia. Nós temos que aprender a abençoar. Quando o seu pastor for na sua casa, pede para ele orar na sua casa. Seja alguém que queira receber a bênção do seu pastor. Tem irmãos que hoje em dia não dá nem a paz do Senhor para o seu pastor. Tem irmão hoje em dia que você manda uma mensagem: a paz do Senhor, meu irmão. Você pode fazer isso? Ele só coloca amém. Amém nada, a paz do Senhor. E tem uns que você manda a mensagem e nem te responde. Nós temos que entender que o mundo virtual não é um mundo paralelo. Se eu não consigo ter um bom comportamento lá, isso reflete o que acontece aqui. Nós temos que aprender a receber a bênção. Receber a bênção dos obreiros, quando eles orarem. Quando alguém subir aqui ao altar para pregar, que dizer o seguinte: eu vou orar por você agora. Eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida, meu irmão. Corra na frente. Fala: não, eu quero, eu vou receber. Quanto mais bênção, melhor. Bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isto. Sermos abençoados pelo Senhor. Eu me lembro de um irmão que estava endividado, dono de uma empresa, construção. Ele chegou para mim: pastor, eu estou endividado, estou devendo aí, acho que era 30 mil, e não encontro o serviço, está difícil. O senhor pode ir lá na minha empresa orar por mim? Eu falei: posso. Fui lá, orei por ele e ministramos a bênção. E eu falei com ele: irmão, daqui poucos dias Deus vai abrir porta para você. Pastor, Deus falou com o senhor? Não, falou não. Mas eu estou falando o nome de Jesus. Ele falou para me falar. É a palavra dele que ordena. Eu estou profetizando. Pela bondade de Deus. Daqui a pouco dia. Fui para casa. Acho que uns 20 dias depois ele mandou mensagem: pastor, um rapaz me ligou. Amanhã eu vou olhar fazer um orçamento de um barracão. Aí ele foi lá. Voltou: pastor, o orçamento lá é 75 mil. Ora, pastor, para que ele aprove o orçamento, porque apareceu um rapaz lá mais barato. E eu falei para ele: mais barato que isso eu não faço. Eu falei: irmão, pode confiar que você vai pegar o serviço. Aí passam uns dias, ele me liga: pastor, peguei o serviço. Em 6 meses ele pagou todas as dívidas. Nós temos que aprender a receber as bênçãos de Deus. Tem irmãos que tá bicudo com o pai. Você não sabe o mal que você está fazendo para você. Tem irmãos que fica bicudo com o pastor. Tu não sabe o mal que está fazendo para você. Nós temos que aprender a andar em harmonia com Deus. Harmonia com os nossos irmãos. A Bíblia diz que Isaac cavou o poço. Depois brigaram pelo poço. Só briga por cargo na igreja quem não sabe aonde Deus quer colocar ele. Deus falou para Isaac: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Isaac, ok. Começou a cavar, brigaram. Ele: não, preciso disso. Só briga por cargo quem realmente não sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Quando você sabe, meu irmão, você fica em paz. Começou a dar briga. Não é para mim isso aí. Eu não sirvo um Deus de confusão. É livramento de Deus. Deus tem coisas melhores. Deus tem coisas maiores. Então eu vou seguir a orientação de Deus. Quero convidar a igreja a estar sobre seus pés. O Senhor te convidou para uma vida nova com Ele.
O Senhor te convidou para fazer coisas grandes na tua vida e na sua casa. Não gaste o seu tempo brigando para alcançar aquilo que Deus prometeu, porque é Ele que vai fazer. Aleluia. Sabe, as crises, elas apenas são ferramentas que Deus se utiliza para te levar para o direcionamento certo. José estava na casa do pai tendo sonho de ser o governador, mas não tinha como ele ser o governador na terra que ele estava. Então Deus permitiu uma crise. Venderam ele, levaram ele para o Egito, o maior império. Olha o sonho dele, ele seria um dos maiorais. Ele teve um sonho com os astros e no sonho ele seria o maior. A terra que ele estava não tinha um rei que governava todo mundo. Deus foi empurrando. Os irmãos dele começaram a brigar com ele, venderam ele, criticaram. Foi levado para a casa de Potifar. Lá ele foi vendido, ele foi humilhado, empurrando ele. Quando ele menos espera, ele senta no trono. Quando ele senta no trono, o sonho vem como telão. O governador do mundo. A crise que você está enfrentando hoje é uma ferramenta que Deus está te utilizando para te levar para o propósito dele. E a palavra crise, se você tirar o S, como é que fica? Então para de murmurar. Aproveita, porque a crise é momento de criar a oportunidade. E é Deus que cria essas oportunidades. No momento da crise, você aprende a fazer bolo de pote. No momento da crise, você aprende a consertar ventilador. No momento da crise, você aprende tudo. Deus está querendo te ensinar, então aprenda caladinho. Porque na hora certa alguém vai chegar para você e vai dizer: você sabe fazer isso? Sei. Você fez curso aonde? Fiz curso na crise. Sabe fazer bolo de pote? Sei. Sabe fazer renda? Sei. Você sabe costurar? Sei. Sabe fazer bolo? Sei. Aonde você aprendeu? Na crise. Quando a comida falta em casa, irmão, aparece até receita nova. Você está entendendo? Deus está te dando oportunidade. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, pois o Senhor nos escolheu, pois o Senhor nos adotou como filhos. O Senhor nos chamou para uma história com o Senhor. Deus, aqui estás a tua igreja, é tua igreja. Senhor, continue guardando os teus filhos, dando crescimento. Oh, aleluia. Eu quero te dar a oportunidade, meu querido, em um minuto, para você adorar o Senhor. Deus está cuidando dos teus filhos, Deus está cuidando de você. Você é fruto de promessa. Você é fruto de promessa. Alguém orou por você. Você nem sabe disso, mas Deus falou a teu respeito para alguém e disse: ora por ele, ora por ela, porque eu tenho promessa. Você nem sabe disso, mas há anos alguém está orando por você. Deus chega para Abraão, entrega para mim, põe no meu altar, porque o menino vai passar por crise, mas eu vou cuidar. O menino vai ser caluniado, mas eu vou cuidar. Vão perseguir o menino, mas eu vou cuidar. Vão tentar matar o menino, mas eu vou cuidar. Eu estou cuidando. Ei, Deus já sabia da crise que você iria enfrentar. Deus já sabia das lutas que você iria enfrentar. Então ele levantou um Abraão para interceder por você, para orar por você. Você é resposta da oração de alguém. É o teu tempo, é o teu momento. Deus te levantou para impactar esta geração. Deus conta com você, irmão. Deus conta com você.
Deus não precisa mais de um Abraão, Deus não precisa mais de um Isaac, Deus não precisa mais de um Jacó, Deus não precisa mais de um José, Deus não precisa mais de Moisés, Deus não precisa mais de Gideão, Deus não precisa mais de Ana, Deus não precisa de Davi, Deus não precisa de Samuel, Deus precisa de você. Deus conta com você, Deus conta com você. Você é a resposta de Deus para esta geração, para esta geração. Você nasceu no dia certo, você nasceu no ano certo. Deus rabiscou o teu nome na eternidade e disse: é Ele, é ela. Aí você diz: Senhor, mas eu sim. Deus conta com você. Você é a resposta de Deus para essa geração. Deus falou para Isaac: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus te levou para o lugar certo. É através de você. Ele vai te dar a palavra, Ele vai te dar a direção. Sabe aquele emprego que você estava, que você saiu e não sabe por quê? Sabe aquela proposta que você recebeu, que alguém chegou e falou o seguinte: vou te levar para outro lugar, e te levou? Era Deus que estava te levando, dizendo: eu tenho um propósito para você lá, eu vou levar as pessoas lá, eu vou te dar a palavra. E quando você conversar com essas pessoas, eu vou mostrar para você a dor que ela está sentindo, a luta que ela está sentindo, e eu vou te dar a palavra. E vou até pensar: você fez algum curso de psicologia? E você vai dizer: não, passei pelo curso da crise, passei pela aula de Jeová, Deus que me ensinou, aleluia. Alguém olhava para Isaac e dizia: você está grande demais. Aonde você aprendeu a administrar? Eu aprendi na crise. Na crise. Ora, mas é noite profética, meu irmão. Antes de nós finalizarmos este culto, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Meu irmão, Deus está falando comigo. Eu estou fazendo assim, pegando alguém, tirando de um momento e levando para outro. Eu vejo Deus tirando pessoas de lugares. Ei, lá no teu trabalho vai acontecer algo diferente. Escute o que eu estou te falando. Deus está fazendo, Deus está movimentando. Este ano é ano de Deus movimentar as coisas. É ano de Deus fazer coisas novas na vida de alguém. Parece que nada está dando certo, mas Deus está dizendo: eu vi a tua fidelidade, eu vi que você não estava entendendo nada, mas você falou: eu vou continuar, porque Deus mandou eu fazer. Então Deus está dizendo: eu vou movimentar as coisas. Jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aleluia. Feche os seus olhos e adora Ele. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Fala pra Ele. Eu quero. Declara pra Ele nessa noite que você quer conhecer Ele. Declara. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. É tempo de intimidade. É tempo de intimidade.